Fernanda olhava incrédula para os cálculos que tinha nas mãos, sentindo que o chão desmoronava sob seus pés. Os números pareciam dançar diante de seus olhos, como se sua mente resistisse a compreender o que estava vendo. Ela havia depositado toda a sua confiança no marido, convencida de que ele seria o único capaz de gerir a empresa familiar com a mesma dedicação e lealdade que ela. Para Fernanda, ele não era apenas seu companheiro de vida, mas também seu sócio mais confiável, o único em quem podia delegar uma responsabilidade tão crucial sem medo. Isso não pode estar certo, murmurou para si mesma, com a voz trêmula. Revisou os documentos novamente, esperando encontrar algum erro, uma explicação que justificasse as inconsistências, mas tudo continuava igualmente errado. No entanto, naquele momento de crua realidade, ela percebeu que havia cometido um grave erro. Seu coração batia forte enquanto revisava repetidamente os números que não batiam, os movimentos suspeitos nas ações da empresa e as contas bancárias que mostravam um panorama alarmante. A verdade era inegável, e cada nova linha que lia a mergulhava mais no abismo da decepção. Não pode ser ele. Não pode ser ele quem fez isso, pensava, recusando-se a aceitar a traição que se desenhava diante dela. Seu marido, o homem em quem confiara cegamente, parecia ter jogado com o esforço de toda uma vida. As mãos trêmulas de Fernanda não conseguiam conter a avalanche de emoções que a envolvia. Ela segurou a cabeça desesperada, sentindo que tudo o que haviam construído juntos se desmoronava diante de seus olhos. Naquele dia, o médico a olhou com olhos graves e lhe disse as palavras que jamais pensou ouvir. Sinto muito, senhora, mas não temos fundos suficientes para que sua filha seja atendida na clínica. Fernanda sentiu como se o mundo parasse naquele instante. Sua respiração ficou pesada e sua visão ficou turva por um momento. Ela não podia acreditar no que ouvia. A pequena Helena, sua filha adorada, estava há mais de uma semana reclamando de uma dor no estômago que parecia aumentar a cada dia. Não havia remédio que conseguisse acalmá-la. Nem os chás, nem os analgésicos mais suaves. Nada parecia fazer efeito. O choro constante da menina era uma adaga que se cravava no coração de Fernanda. Cada lamento era um lembrete de sua impotência. Durante dias, Fernanda esteve ocupada com os compromissos da empresa, sem perceber a real gravidade da doença de sua filha. Ela se culpava por não ter notado antes a gravidade da situação, por ter priorizado as responsabilidades do trabalho em detrimento do bem-estar de sua pequena. Quando finalmente conseguiu se livrar das obrigações que a mantinham presa, dirigiu-se à clínica com a esperança de que Helena recebesse o atendimento que urgentemente precisava. Mas ao chegar lá, a notícia que o médico lhe deu foi como um balde de água fria. Não pode ser, murmurou com a voz quebrada. Como assim não temos fundos? Como isso é possível? O médico a olhou com simpatia, mas também com a frieza que se adquire após ver muitas situações semelhantes. Revisamos os registros e, de fato, a conta que vocês têm conosco está vazia. Não há nada para cobrir os custos do tratamento. Fernanda, em choque, apertou Helena contra o peito, sentindo como a desesperança a envolvia. Isso não pode ser. Deve haver algum erro. Sempre tivemos o suficiente para isso. Como chegamos a esse ponto? De volta ao escritório, desesperada e tentando encontrar respostas, Fernanda mergulhou nos livros contábeis da empresa, procurando desesperadamente algum indício do que estava acontecendo. À medida que folheava as páginas, revisando cada cifra, seu coração batia mais rápido e sua angústia aumentava. As finanças da empresa estavam um desastre. Quem poderia ter feito isso? Perguntou-se, com o suor frio escorrendo pela testa. As mãos tremiam enquanto continuava revisando os registros até que um pensamento aterrador passou por sua mente. Alguém estava roubando deles. Alguém próximo. Alguém em quem ela confiava
estava sangrando as finanças da empresa às escondidas, deixando sua família na ruína. Fernanda, que havia dedicado anos de sua vida a estudar economia e aperfeiçoar sua habilidade para gerir as finanças, sentia-se mais do que capaz de descobrir qualquer irregularidade nos movimentos financeiros. Com determinação, sentou-se à sua mesa e começou a revisar cada um dos documentos, linha por linha, número por número. O que descobriu foi um golpe direto em seu coração. A assinatura de seu marido, Esteban, estava em cada um dos papéis que o banco lhe entregara. Ao ver essas assinaturas, sua mente se recusava a aceitar o que seus olhos lhe mostravam. Isso não pode ser verdade. Esteban não faria algo assim, murmurou, tentando encontrar uma explicação que não envolvesse a traição de seu companheiro de vida. Mas cada documento que ela revisava confirmava o mesmo. Esteban havia autorizado a venda das ações. No entanto, o que era ainda mais desconcertante e fazia seu estômago se revirar de preocupação era que não havia nenhum rastro do dinheiro em suas contas bancárias. A mente de Fernanda oscilava entre o desespero e a incredulidade. Ela sabia que Esteban entendia melhor do que ninguém o valor daquela empresa, não apenas como um negócio, mas como um legado familiar. Seus pais haviam construído a empresa com um esforço sobre-humano, investindo tudo o que tinham nela, e quando já não podiam mais liderar por conta da idade, haviam confiado a Fernanda o controle, acreditando plenamente em sua capacidade de mantê-la funcionando. Poderia ser que alguém dentro da empresa, alguém com acesso às informações confidenciais, tivesse manipulado tudo para desviar os fundos e fazer com que Esteban parecesse o responsável. Fernanda começou a considerar que talvez alguém de extrema confiança na empresa tivesse arquitetado tudo aquilo, aproveitando-se da lealdade de Esteban e de sua confiança nas pessoas próximas. Talvez Esteban tenha sido enganado. Alguém deve ter feito com que ele assinasse esses papéis sem que ele compreendesse a verdadeira extensão do que estava autorizando, pensou, agarrando-se a essa possibilidade como a uma tábua de salvação. A incredulidade ainda pesava sobre os ombros de Fernanda, enquanto ela caminhava pelos frios e impecáveis corredores do grande edifício que abrigava a empresa familiar. Cada passo ressoava em sua mente como um lembrete do caos que ela acabara de descobrir, mas também como um chamado à ação. Ela estava decidida a encontrar seu marido, a dizer-lhe que alguém estava agindo de má fé, que sua confiança havia sido traída e que eles precisavam unir forças para encontrar o responsável antes que tudo o que haviam construído juntos desmoronasse. Ela enxugou as lágrimas que havia derramado momentos antes em seu escritório, lágrimas de desespero e medo, ao perceber que estavam prestes a perder a empresa e todo o dinheiro que trabalharam tão duro para ganhar. Mas agora não havia tempo para chorar. Precisava agir. Ao chegar ao andar onde ficava o escritório de Esteban, Fernanda dirigiu-se à mesa da secretária, mas o local estava vazio. A ausência da jovem a inquietou, mas não tanto quanto o vazio que sentiu ao perceber que o ambiente estava estranhamente silencioso, como se algo estivesse fora do lugar. Sem esperar que alguém a anunciasse, caminhou diretamente até a porta do gabinete de Esteban. Sua mão pousou sobre a fria maçaneta, sua mente já ensaiando as palavras que diria. De repente, uma das assistentes apareceu apressadamente, tentando impedi-la de entrar. "O engenheiro está ocupado agora, senhora Fernanda", disse a jovem com uma voz que tremia ligeiramente. "Deixe-me avisá-lo que a senhora está aqui e ele a atenderá em breve." Fernanda parou por um momento, observando a jovem com uma mistura de surpresa. Havia algo em seu tom, algo na maneira como suas mãos nervosas se entrelaçavam e seu olhar evitava o dela, que lhe provocou um mau pressentimento. A suspeita começou a se infiltrar em sua mente, mas antes que pudesse fazer perguntas, um som inconfundível, um sussurro abafado, se filtrou através da pesada porta à sua frente. Seu coração deu um salto.
Fernanda conhecia bem aqueles sons, os havia compartilhado muitas vezes com seu marido. O ar pareceu abandoná-la e sua mão, que ainda estava na maçaneta, começou a tremer. O escritório de seu marido, o lugar onde seu pai trabalhou durante anos, onde cada decisão importante para a empresa foi tomada, onde os dois haviam planejado seu futuro juntos, agora estava profanado pela traição mais descarada e dolorosa que poderia imaginar. O tremor na voz da assistente agora fazia sentido. Esteban não estava apenas ausente de suas responsabilidades, ele também estava destruindo seu casamento com uma infidelidade descarada, e fazia isso no mesmo gabinete que um dia pertenceu a seu pai. Fernanda sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando, mas não conseguia se mover, presa entre o desejo de invadir e confrontar seu marido e a necessidade de fugir, de não ver o que já sabia que estava acontecendo do outro lado daquela porta. Invadida por uma onda de indignação que queimava em seu interior, Fernanda afastou bruscamente a jovem assistente que tentava impedi-la. A moça, claramente impressionada pela firmeza daquela mulher, tão elegante e sempre tão comedida, ficou paralisada, sem conseguir reagir, enquanto Fernanda abria a porta do gabinete de Esteban de um puxão. Fernanda havia acolhido em sua casa em inúmeras ocasiões, convidando-a para os jantares familiares por pura compaixão, sabendo que ela não tinha ninguém naquele país. Era uma mulher que Fernanda sempre olhou com pena, uma viúva que criava seu filho sozinha, sem apoio, e a quem havia tratado com generosidade e respeito, sem imaginar a traição que se gestava nas sombras. Seu olhar percorreu a sala, notando cada detalhe, as roupas desordenadas e o mais insuportável de tudo, o sorriso sarcástico nos lábios de Amanda. Esteban, pego em flagrante, ficou paralisado, seu rosto mostrando uma mistura de surpresa e vergonha, que tentou ocultar inutilmente. Fernanda! Foi tudo o que conseguiu articular, com a voz embargada e sem a força para enfrentar o que acabara de acontecer. Mas as palavras de Esteban não significavam nada para Fernanda naquele momento. Tudo o que ela via era a verdade brutal diante de seus olhos. O homem a quem havia entregado sua vida e confiança a havia traído da maneira mais vil, e o fizera com a pessoa que menos esperava, bem no lugar que simbolizava tudo pelo que haviam trabalhado juntos. Fernanda não precisava de mais provas para confirmar o que já suspeitava. Esteban e Amanda não apenas haviam traído sua confiança pessoal, mas também haviam conspirado juntos para destruir a empresa familiar. As perdas financeiras que ela descobriu nas últimas semanas, o desaparecimento do dinheiro, tudo apontava para o fato de que Esteban, com a cumplicidade de Amanda, vinha roubando dela sistematicamente. O que um dia foi um casamento baseado na confiança e no respeito, agora estava reduzido a cinzas pela ganância e pela traição. Fernanda, com a cabeça erguida e a dignidade que ainda lhe restava, virou-se para Esteban. Isso é inaceitável, disse com uma voz firme que mal continha a fúria que sentia. Tudo o que construímos juntos, tudo o que essa empresa representa, você destruiu. Amanda, ainda agarrada a Esteban, lançou a Fernanda um olhar altivo, quase desdenhoso. A mulher havia se atrevido a desafiá-la, a tomar o que não lhes pertencia e a destruir uma família no processo, e agora se exibia como se tivesse ganhado algum tipo de prêmio. Mas Fernanda não ia permitir que aquele sorriso malicioso ficasse sem resposta. Esteban, você não apenas me traiu, mas também a memória dos meus pais, o trabalho de uma vida inteira, e tudo por essa mulher que não merece nem o desprezo que sinto por ela. Desde aquela dolorosa descoberta, Fernanda mergulhou no processo de divórcio. A cada dia que passava, ela enfrentava uma infinidade de trâmites legais, revisando papéis e documentos, tentando desvendar o emaranhado financeiro em que seu marido e Amanda a haviam envolvido. No entanto, quando finalmente fez um balanço do que lhe restava,
a dura realidade a atingiu. Esteban e sua amante haviam se encarregado de liquidar quase tudo. A luta nos tribunais tornou-se o eixo de sua vida. Todas as manhãs, Fernanda deixava sua pequena filha, Helena, em casa, sozinha, enquanto ela lutava nos tribunais por aquilo que um dia fora seu. Helena, uma menina que necessitava urgentemente de atenção médica para as dores de estômago que a vinham atormentando, passava longas horas na solidão de seu quarto, sem ninguém para cuidar ou consolar. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, enquanto Fernanda se afundava cada vez mais no complexo e exaustivo sistema judicial. Desesperada por recuperar ao menos uma parte do que havia perdido, ela investiu todo o seu tempo e energia na batalha legal, sem perceber que sua filha, a pessoa que mais precisava dela, estava ficando em segundo plano. Enquanto isso, a doença de Helena piorava. As dores se tornaram mais frequentes e mais intensas, mas não havia ninguém ali para aliviar seu sofrimento. Fernanda, consumida pela necessidade de justiça e de recuperar seu patrimônio, não tinha como pagar os tratamentos médicos que sua filha necessitava e, apesar de todos os seus esforços, as coisas não saíram como ela esperava. Nos tribunais, suas reivindicações se chocaram contra um muro de provas insuficientes e tecnicismos legais. No final, ela só recebeu as migalhas que restaram do casamento, uma pequena porção dos bens comuns que mal davam para sobreviver. A situação tornou-se ainda mais desesperadora quando Esteban, ao saber da gravidade do estado de saúde de Helena, não demonstrou o menor interesse em ajudar. Apesar de ter acesso ao dinheiro que agora compartilhava com Amanda, sua prioridade continuava sendo agradar sua nova parceira e cuidar dela e de seu filho. Esteban, cego por sua nova vida, ignorou completamente as necessidades urgentes de sua própria filha, deixando-a à sua sorte no momento em que mais precisava dele. Com o pouco que Fernanda conseguiu obter após o divórcio, ela se lançou com determinação à tarefa de cuidar de sua filha. Apesar das dificuldades, dizia a si mesma que não precisava de nenhum homem para seguir em frente, que era capaz de fazer isso sozinha. No entanto, quando finalmente conseguiu reunir dinheiro suficiente para levar Helena ao médico, o diagnóstico que receberam foi devastador. As úlceras estomacais que haviam atormentado a pequena durante tanto tempo evoluíram, transformando-se em um agressivo câncer de cólon. A dor que Fernanda sentiu ao ouvir essas palavras foi indescritível. Ela se deu conta de que o tempo, esse recurso inestimável que desperdiçou em tribunais e disputas legais, já não estava a seu favor. Desesperada e sentindo-se culpada, Fernanda passava as noites à beira da cama de hospital de Helena, chorando em silêncio enquanto acariciava o cabelo da filha. "Me perdoe, meu amor", murmurava entre soluços, "por não ter estado com você quando mais precisava, por ter falhado com você. Pensei que estava fazendo o certo, mas me enganei. A culpa a consumia, lembrando-a constantemente de suas decisões e de como elas haviam levado Helena a esse triste destino. Decidida a corrigir seus erros e fazer tudo o que fosse possível para salvar sua filha, Fernanda se jogou no trabalho com uma ferocidade que nunca havia conhecido antes. Conseguiu 2 empregos, trabalhando longas horas, sem descanso, para poder cobrir os caros tratamentos que Helena precisava. Já não havia tempo para lamentos, nem para autocomiseração. Cada segundo contava, e Fernanda sabia que devia fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para oferecer à filha uma chance de sobreviver. No entanto, essa luta a levou a um novo sacrifício: a constante ausência na vida de Helena, que, em seu estado delicado, passou grande parte de sua infância em hospitais, rodeada de enfermeiras e médicos em vez de sua mãe. Helena, uma menina que mal começava a entender o mundo, via os dias passarem de sua cama de hospital, com perguntas em seus olhos que ninguém parecia poder responder. "Onde está o papai?", perguntava frequentemente,
olhando para sua mãe com a esperança de receber alguma resposta que preenchesse o vazio que sentia em seu coração. Mas cada vez que mencionava o pai, Fernanda fechava os olhos, tentando conter as lágrimas, e rapidamente mudava de assunto ou saía do quarto, incapaz de enfrentar a dura realidade que havia separado sua família. Não podia suportar a ideia de que Helena soubesse a verdade, que entendesse que seu pai havia escolhido outra família ao invés dela, que seu abandono havia sido tão completo que nem mesmo nos momentos mais sombrios ele havia se disposto a estender a mão. Com o tempo, as perguntas de Helena sobre seu pai se tornaram mais insistentes, mais dolorosas para Fernanda, que já estava no limite de suas forças. Mamãe, por que não podemos ligar para ele? Talvez se ele soubesse que estou doente, ele viria me ver, dizia a pequena com um fio de esperança na voz. Mas essas palavras eram como fadas no coração de Fernanda, que a cada pedido de sua filha sentia-se desmoronar um pouco mais. Ela não suportava a ideia de que Helena soubesse o que realmente havia acontecido. Então, sempre que a menina insistia, Fernanda simplesmente se levantava e saía do quarto, deixando sua filha na companhia de suas lágrimas. Do lado de fora, encostava-se na parede fria do hospital, tentando sufocar o choro que ameaçava quebrar sua compostura. Fernanda sabia que não podia esconder a verdade para sempre, mas também sabia que não estava pronta para enfrentá-la. Helena, apesar da sua pouca idade, era mais perceptiva do que muitos adultos imaginavam. Ela sabia que algo não estava certo entre seus pais, e embora sua mãe tentasse esconder a realidade, a menina havia notado as ausências prolongadas de seu pai e as lágrimas silenciosas de Fernanda. Com a determinação que só uma criança desesperada por amor pode ter, Helena decidiu tomar as rédeas da situação e encontrar uma maneira de falar com seu pai, nem que fosse apenas por telefone. Um dia, enquanto sua mãe estava ausente em um de seus muitos trabalhos, Helena reuniu coragem para pedir a uma das enfermeiras, uma mulher de meia-idade, com um sorriso caloroso que sempre parava para conversar com ela, que lhe emprestasse o telefone. A enfermeira, comovida pela doçura e determinação nos olhos da pequena, não hesitou em atender seu pedido. "Só uma ligação rápida, querida", disse, entregando o celular com um gesto de cumplicidade. Com as mãos trêmulas, Helena discou o número de seu pai, um número que lembrava de ter visto muitas vezes na tela do telefone da sua mãe. Ela segurou a respiração enquanto o tom de chamada tocava repetidamente em seu ouvido. 1, 2, 3, 4 vezes, até que finalmente alguém atendeu do outro lado da linha. Ao ouvir a voz, o coração de Helena deu um salto de alegria. Era sua tia Amanda, a mesma Amanda que costumava levar doces quando visitava o escritório de seu pai, a mulher que sempre tinha uma palavra amável para ela. "Tia Amanda!", exclamou Helena com entusiasmo, sentindo uma faísca de esperança. Talvez, através de Amanda, ela pudesse falar com seu pai, pudesse dizer o quanto sentia sua falta e o quanto desejava vê-lo. Mas antes que pudesse dizer algo mais, notou uma mudança na voz de Amanda. Aquela voz calorosa e carinhosa que lembrava se tornou fria, quase cruel. O tom de Amanda se transformou em uma adaga gelada que atravessou o coração de Helena. "Esqueça que você já teve um pai", disse Amanda, sem um traço de remorso. "Ele agora tem uma nova família e não precisa de mais ninguém em sua vida. A partir deste momento, sua mãe e você estão sozinhas no mundo." Aquelas palavras cruéis e impiedosas partiram o frágil coração de Helena, deixando-a paralisada diante da dolorosa realidade de que seu pai, aquele homem que ela havia amado, as havia abandonado sem olhar para trás. Foi como se, naquele instante, o mundo que ela conhecia desmoronasse, e com ele, a inocente esperança de que sua família pudesse voltar a ser o que foi. De repente, tudo fez sentido. As lágrimas que via nos olhos de sua mãe quando achava que ninguém a observava, as longas ausências de seu pai e a frieza com que sempre evitava falar dele.
Seu pai não só as havia deixado, como também havia escolhido outra família, uma que não incluía Helena nem sua mãe. Com uma dor profunda e uma maturidade que nenhuma criança deveria desenvolver tão cedo, decidiu não insistir mais em contatar aquele homem. Fernanda, por sua vez, voltou todo o seu amor e dedicação à filha. Apesar da precariedade econômica em que se encontravam, garantiu que a Helena não faltasse nada. Ela trabalhava incansavelmente, dividindo-se entre 2 empregos, mal dormindo, mas sempre encontrando forças para estar ao lado de sua filha em cada momento difícil. A tristeza que a dominava começou a afetar sua saúde. Suas defesas, já enfraquecidas pela doença, foram ainda mais prejudicadas pelo peso emocional que carregava. A doença parecia se agarrar mais firmemente ao seu corpo, como se a tristeza a alimentasse, impedindo sua recuperação total. Mas nos momentos mais sombrios, quando a dor se tornava insuportável, Fernanda estava lá, dirigindo todas as suas orações e amor para sua filha. 3 longos e extenuantes anos se passaram, nos quais cada dia era uma batalha. Mas Helena, com o apoio incondicional de sua mãe e sua própria força interior, que havia crescido com cada desafio, finalmente conseguiu vencer a doença que ameaçava tirar-lhe tudo. Essa luta a tornou mais forte, temperou seu espírito e lhe deu uma clareza sobre a vida que poucas pessoas alcançam tão cedo. Durante seu tempo no hospital, Helena observou e admirou os médicos que com tanto cuidado e dedicação a ajudaram a se curar. Ela viu neles uma vocação que transcendia o simples exercício de uma profissão, uma missão de vida que ressoava profundamente nela. Foi então que Helena decidiu que queria seguir esses passos, que sua própria experiência de dor e superação poderia se transformar em uma fonte de força para ajudar os outros. Desde então, ficou claro o que queria estudar quando chegasse o momento, com a esperança de um dia se tornar a esperança para aqueles que, como ela, estavam lutando por suas vidas. Fernanda apoiou completamente a decisão de Helena, entendendo que a medicina havia sido uma parte essencial na vida de sua filha. Helena se dedicou com grande esforço aos estudos para entrar em uma boa universidade. Para ela, aprender não era difícil, pois durante o tempo que passou na cama, ocupou-se em ler e enriquecer sua mente. No entanto, o que lhe era complicado era se relacionar com seus colegas de classe, pois não havia desenvolvido habilidades sociais. Durante muito tempo, esteve afastada de outros jovens de sua idade e achava mais fácil conversar com pessoas mais velhas, com quem estava acostumada a interagir desde pequena. Apesar desse desafio em sua vida universitária, Helena não se deixou abater. Esforçou-se para fazer novas amizades e participar das atividades que os jovens costumam desfrutar, decidida a superar sua timidez. Quando, em seu 2º ano de estudos, seus colegas a convidaram para uma viagem, sua mãe a incentivou a ir, convencida de que seria uma excelente oportunidade para Helena conhecer novos amigos e ampliar seu círculo social. Infelizmente, a viagem que Helena havia antecipado como uma oportunidade para se divertir acabou sendo uma experiência desalentadora. Os jovens se agruparam em seus próprios círculos sociais e, como era de se esperar, Helena foi excluída das interações, ficando, na maior parte do tempo, sozinha. A falta de afinidade com os interesses comuns do grupo, como a música alta e as festas animadas em discotecas, contribuiu para seu isolamento. Helena, acostumada ao silêncio e à tranquilidade, não encontrava conforto no barulho das celebrações. Assim, passou a maior parte da viagem em um canto, sozinha em uma mesa, enquanto os outros se divertiam, sem lhe prestar a menor atenção. Helena observava de seu canto como seus colegas se moviam em grupos animados. Em um momento, ela ouviu alguém dizer: "Você não quer vir dançar?" Perguntou uma garota da sua turma, com um tom de voz que não escondia sua indiferença. Helena forçou um sorriso e respondeu: "Não, obrigada. Prefiro ficar aqui."
Quando Helena já se sentia abatida e pensava que sua tentativa de se integrar havia fracassado, uma mudança inesperada aconteceu. Um jovem muito sorridente se aproximou dela. Ao contrário dos outros, ele não parecia conhecê-la e, portanto, não tinha conhecimento de seu isolamento. Esse rapaz, que Helena nunca havia visto na faculdade de medicina, se apresentou como Ricardo. "Sou Ricardo. Você está aqui sozinha?" perguntou com um sorriso amigável. Helena levantou a cabeça, surpresa. "Sim, parece que sim. A maioria está ocupada com seus amigos." Ricardo, com uma atitude genuinamente interessada, sentou-se à sua frente. "Entendo. Às vezes é difícil se integrar em um grupo novo, mas fico feliz por ter te encontrado. O que te trouxe aqui?" Helena, aliviada pela gentileza de Ricardo, começou a falar. "Estudar medicina sempre foi meu sonho. Passei por muitas coisas para chegar até aqui. Às vezes, sinto que é difícil encontrar pessoas com quem eu realmente possa me conectar." Ricardo ouviu atentamente, assentindo enquanto Helena compartilhava suas aspirações, sonhos e metas. "Isso é incrível. Às vezes parece que os jovens não entendem o que significa lutar por um futuro. Fico feliz em ouvir que você tem clareza sobre o que quer. O que mais te apaixona na medicina? Ajudar os outros e fazer a diferença na vida das pessoas. Embora os últimos anos tenham sido difíceis, eles me ensinaram a apreciar cada oportunidade." Ricardo sorriu, visivelmente impressionado. "Isso é admirável. É difícil encontrar alguém com tanta determinação e paixão. Espero que você continue perseguindo seus sonhos. E se algum dia precisar de alguém para conversar ou de um amigo, estou aqui." Ricardo a escutou com uma atenção sincera, mostrando-se incrivelmente amável, algo que Helena nunca havia experimentado antes. A calorosa empatia e o interesse genuíno dele fizeram com que Helena se sentisse valorizada de uma maneira que jamais havia conhecido. Em poucas horas, Helena sentiu como se estivesse nas nuvens, completamente cativada por Ricardo. Seu coração batia com uma intensidade desconhecida, e ela se convenceu de que poderiam ser almas gêmeas. Quando a noite chegou e Ricardo se aproximou para se despedir, Helena sentiu uma mistura de nervosismo e emoção. Ele, com seu sorriso encantador, inclinou-se para ela e a beijou suavemente. Foi um gesto simples, mas para Helena era a realização de um sonho que ela guardava em seu coração desde a infância. Durante anos, havia se resignado à ideia de que não encontraria alguém que se interessasse por ela, principalmente devido às suas longas estadias no hospital e sua natureza reservada. No entanto, aquele momento parecia um sonho se tornando realidade, como se tudo em sua vida finalmente estivesse se encaixando. Helena começou a sentir por Ricardo sentimentos profundos e genuínos que nunca antes havia experimentado. Depois daquela noite mágica, Helena e Ricardo se encontraram mais algumas vezes. Cada encontro reforçava o vínculo que haviam começado a construir. Helena descrevia a si mesma como se estivesse flutuando em um estado de pura felicidade, pensando em como Ricardo havia demonstrado ser um companheiro incrivelmente carinhoso e compreensivo. Sua atenção e afeto eram como um bálsamo para sua alma ferida, e cada vez que estavam juntos, Helena sentia que a conexão entre eles se tornava mais forte. Quando voltou para casa, após um desses encontros, Helena não conseguia parar de pensar em Ricardo. Sentia como se tivesse encontrado alguém que realmente entendia seu coração, alguém com quem poderia compartilhar sua vida. Para Helena, esses momentos com Ricardo representavam uma nova esperança e a possibilidade de um futuro cheio de amor e compreensão. A sensação de ter encontrado seu companheiro de vida era esmagadora, e seu coração batia com a certeza de que finalmente havia encontrado alguém que poderia ser seu apoio incondicional e seu verdadeiro amor. Com o passar dos dias, Helena começou a notar comportamentos estranhos em Ricardo.
As chamadas e mensagens que antes recebiam respostas rápidas, agora ficavam sem resposta, e a frequência de sua comunicação diminuiu drasticamente. Essa repentina falta de interesse a encheu de desespero e confusão. Para Helena, que havia vivido momentos de profunda conexão e afeto com Ricardo, a mudança era desconcertante e dolorosa. Ela não compreendia por que, se tudo parecia tão perfeito, de repente ele parecia se afastar sem motivo aparente. A verdade, no entanto, era que Ricardo havia perdido o interesse em Helena assim que conseguiu o que queria. O relacionamento que inicialmente parecia tão promissor desapareceu, deixando Helena com o coração partido. Apesar da tristeza e da rejeição que sentia, Helena não conseguia aceitar a ideia de que Ricardo a havia deixado de lado tão abruptamente. Sua inocência e esperança a impulsionaram a fazer todo o possível para contatá-lo. Descobriu que estava esperando um filho de Ricardo e, aterrorizada com o futuro incerto, decidiu procurar o pai da criança. Helena se embarcou em uma busca desesperada para encontrar o endereço dele. Finalmente chegou à casa de Ricardo, com o coração palpitante e cheio de ansiedade. Cada passo em direção àquela casa estava carregado de medo e esperança enquanto se preparava para enfrentar Ricardo com a notícia de sua gravidez e pedir-lhe que assumisse sua responsabilidade. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre como revelaria a verdade e que respostas, se houvesse alguma, poderia obter dele. Quando Helena finalmente chegou à luxuosa mansão de Ricardo, sentiu-se completamente sobrecarregada pela ostentação do lugar. As colunas imponentes e os jardins perfeitamente cuidados a lembraram ainda mais da diferença entre sua própria vida e a de Ricardo. Com o coração apertado e o estômago revirado, avançou em direção à entrada, decidida a enfrentar Ricardo com a notícia que precisava compartilhar. Seu objetivo era transmitir a ele a importância de assumir sua responsabilidade, não apenas por ela, mas também pelo futuro de seu filho, que ela não queria que crescesse sem a figura paterna que tanto desejou durante sua infância. Preparou-se mentalmente para a confrontação, convencida de que a possibilidade de formar uma família poderia mudar a perspectiva de Ricardo. Tocou a campainha com uma mistura de esperança e nervosismo, suas mãos tremendo levemente. Quando Ricardo abriu a porta, Helena o olhou nos olhos, procurando algum sinal de reconhecimento ou calor, mas o que encontrou foi uma expressão de surpresa seguida de indiferença. "Oi, Ricardo", disse Helena com a voz trêmula. "Preciso falar com você. Estou esperando um bebê e ele é seu." Ricardo franziu a testa e seu olhar endureceu. Helena notou a mudança em sua expressão e seu coração afundou um pouco mais. "O que você está dizendo?" perguntou Ricardo com frieza. "Um bebê? Como posso ter certeza de que é meu?" Helena engoliu em seco, tentando manter a calma enquanto as lágrimas começavam a se acumular em seus olhos. "Eu juro, Ricardo, eu não estive com mais ninguém. Só você. Você é o pai. Preciso que você assuma sua responsabilidade. Não quero que meu filho cresça sem um pai, como eu cresci." Ricardo a olhou com desdém, suas palavras carregadas de desprezo. "Não vou me responsabilizar por um filho que não é meu", disse com um tom gelado. "Ninguém pode garantir que você não esteve com outro enquanto estávamos juntos. Não vou arruinar minha vida e a da minha futura família por uma criança que eu não queria. Então é melhor você dar meia volta e sair daqui." As palavras de Ricardo foram cruéis. Os sonhos que ela havia construído e as esperanças de um futuro compartilhado desmoronaram em um instante. Helena ficou parada ali, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo que o mundo desmoronava ao seu redor. Helena estava prestes a desistir e ir embora. Seu coração ainda batia forte após o doloroso encontro com Ricardo. Foi então que um homem mais velho apareceu atrás dele. Com uma expressão de preocupação, o homem o chamou de filho e perguntou quem era a jovem que estava na porta. Helena levantou a cabeça
e quando os olhos do homem pousaram nela, um reconhecimento instantâneo se refletiu em seu rosto. A surpresa e a angústia se misturaram em seus olhares. Era Esteban, o homem que a havia abandonado no momento de maior necessidade. Helena sentiu um nó na garganta ao ver seu pai. Ela nunca tinha esquecido o rosto do homem que a deixou para trás, e a dor que sentiu em sua infância voltou com uma intensidade avassaladora. Esteban, ao perceber quem estava diante dele, não disse uma única palavra. Sua expressão se tornou ainda mais evasiva, e com uma atitude covarde, desviou o olhar, incapaz de encarar sua própria filha. Era evidente que Esteban estava ciente de seus erros passados e não podia suportar o peso de sua própria culpa. Helena observou Esteban e depois Ricardo, e a conexão ficou clara. Ricardo era filho de Amanda, a mulher que havia sido a figura materna na vida de Helena. A realização a atingiu com força. Ricardo havia aprendido a mesma atitude evasiva e covarde de sua mãe, que tinha sido uma fonte de dor para ela. Helena compreendeu que, assim como seu pai, Ricardo não acrescentaria nada de positivo à vida de seu filho, pois havia herdado os mesmos valores desprezíveis que ele. Com essa epifania, Helena percebeu que não valia a pena insistir mais. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e começou a caminhar em direção à saída da opulenta mansão. Enquanto se afastava, repetia para si mesma que seria capaz de criar seu filho sozinha. Apesar da rejeição e da dor, sua decisão foi reafirmada. Ela não precisava de um homem para dar ao seu filho o que ele realmente precisava. O único que uma criança precisa é de amor e cuidado, algo que tanto Esteban quanto Ricardo não podiam oferecer. Helena observou mais uma vez a majestade da mansão do limiar da porta, seus olhos grandes e cheios de emoções, percorrendo a imponente fachada da casa que seu pai havia adquirido para sua amante, com o dinheiro que deveria ter sido para sua família. As grandiosas colunas e os jardins meticulosamente cuidados pareciam um contraste cruel com o modesto apartamento onde ela e sua mãe viveram após a separação de Esteban. Enquanto se afastava da mansão, Helena parou um momento para fazer uma última comparação. Dirigiu-se à entrada e olhou para trás, deixando que a imagem da casa ficasse gravada em sua memória. Tudo isso, pensou para si mesma, parece tão luxuoso, tão ostentoso, mas de que serve uma casa cheia de luxo se não há amor dentro dela? Com uma voz firme, Helena disse em voz alta: "Em nosso lar, embora pequeno e simples, não temos nada a invejar a este lugar. Temos o que realmente importa, valores e um amor imenso." Ela se virou em direção à rua, com uma sensação de determinação renovada. Decidida a enfrentar o futuro com coragem, Helena foi ao encontro de sua mãe. Ao chegar em casa, encontrou Fernanda na cozinha, preparando uma refeição simples, mas nutritiva. "Mãe", disse Helena com a voz cheia de emoção, "eu estive na casa do Ricardo e... papai estava lá também. Era tudo tão diferente do que temos." Fernanda levantou a cabeça, seus olhos cheios de preocupação e amor. "Como você está se sentindo, querida?" perguntou com ternura, aproximando-se para abraçar sua filha. Helena abraçou sua mãe, sentindo o calor e a segurança em seu abraço. "Tudo é tão diferente lá, mas no final das contas, percebi que não precisamos de nada disso. Temos algo mais importante. Estamos juntas e nos amamos." Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. "E mãe, quero te agradecer por estar sempre comigo. Não sei o que teria feito sem seu apoio." Fernanda sorriu, comovida pelas palavras de sua filha. "Sempre estarei aqui para você, Helena. Você tem um grande coração e uma força incrível. Vamos seguir em frente e construir o futuro que você e seu pequeno merecem." O nascimento do pequeno foi um momento de alegria e esperança para ambas. Helena e Fernanda trabalharam juntas para criar o menino e para que Helena pudesse terminar seus estudos. A dedicação e o amor incondicional de Fernanda
deram a Helena a força necessária para cumprir suas promessas e superar os desafios. Através de tudo, mãe e filha se agarraram à certeza de que o amor e os valores familiares eram as verdadeiras riquezas que lhes permitiram enfrentar qualquer adversidade. Queridos amigos, hoje exploramos uma história que toca profundamente nossos corações. Uma história que nos lembra da incrível força e do amor incondicional de uma mãe por seu filho. Helena, apesar de enfrentar uma traição devastadora e o abandono de quem deveria ter sido seu alicerce, encontrou em sua mãe, Fernanda, um refúgio inabalável. O amor de Fernanda não só proporcionou consolo, como se tornou o motor que impulsionou Helena a superar as adversidades e lutar pelo futuro de seu filho. Esta história também nos confronta com uma dura realidade: a frieza e a indiferença daqueles que, em vez de priorizarem o bem-estar de seus filhos, escolhem sua própria comodidade e felicidade. Ricardo e Esteban, ao buscar seu próprio prazer e sucesso, às custas de suas responsabilidades paternas, demonstraram uma falta de empatia e compromisso que contrastou fortemente com o sacrifício e a dedicação de Fernanda. O amor de uma mãe é uma força poderosa. Fernanda, apesar das dificuldades econômicas e emocionais, manteve-se firme e amorosa, demonstrando que o verdadeiro valor não está no luxo material, mas no amor, no apoio e nos valores que compartilhamos com aqueles que amamos. Portanto, queridos amigos, essa história nos convida a refletir sobre as decisões que tomamos e o impacto que elas têm na vida daqueles que dependem de nós. Nos ensina que o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, mas uma ação constante, um compromisso que vai além de nossas próprias necessidades e desejos. Muito obrigada por sua atenção neste vídeo. Não se esqueça de compartilhá-lo e se inscrever para mais histórias que tocam o coração. É um prazer poder cumprimentá-lo. Envio um grande abraço e te espero na próxima história. Até breve.